Depois de compartilhar um abaixo-assinado contra a senadora Damares Alves, a apresentadora Xuxa Meneghel, recentemente, postou em seu Instagram um vídeo de Bolsonaro com as jovens venezuelanas, tentando associá-lo à pedofilia. O vídeo foi recortado de uma entrevista do presidente dada ao podcast Paparazzo Rubro-Negro na sexta-feira, dia 14 de outubro. Durante a entrevista, ele diz a frase "pintou um clima" quando relatava um documentário desde a casa dessas jovens. O recorte teve como intenção insinuar um caso de pedofilia do presidente com as adolescentes. Porém, o relato sobre as venezuelanas se tratou de uma live transmitida pela TV CNN, onde o presidente estaria com mais umas 10 pessoas dentro da casa das venezuelanas. O presidente quis denunciar a situação de jovens que fogem da Venezuela, cujo regime é apoiado por Lula, e começam a ganhar a vida com prostituição. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, já que o vídeo contendo a declaração fosse retirado do ar das plataformas de conteúdo, redes sociais e da campanha do próprio Lula do Partido dos Trabalhadores PT. O parecer do ministro diz: a divulgação de fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa. A apresentadora Xuxa, porém, seguiu utilizando o vídeo recortado, como uma crítica e acusação ao presidente, insistindo na insinuação de ele estar em um caso de pedofilia. Em sua postagem ela disse: "Eu fiz um filme, ou seja ficção, e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que pinta um clima com uma adolescente de 13 e 14 anos, isso não é filme, tá? E é chamado de quê? Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou em branco ou mesmo não votar, votem para tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Você sendo contra o PT ou não, você tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, e contra a pedofilia", escreveu ela. Xuxa recebeu muitas críticas por isso, e também após ela ter ajudado a divulgar um abaixo-assinado para cassar o mandato de senadora de Damares Alves. A ação contra Damares se relaciona a uma denúncia dela de supostos crimes sexuais contra crianças ocorridos na ilha do Marajó, no Pará. Essa postura pode ser explicada por ela receber uma avalanche de críticas por causa de sua participação no filme Amor Estranho Amor, onde ela atua com um menor de 12 anos. O filme foi por muito tempo impedido por Xuxa de ser comercializado e voltou à circulação em 2018, graças a um acordo. A apresentadora, aparentemente, se tornou defensiva e jogando do contra quando o assunto é denúncia de pedofilia. O presidente Bolsonaro abriu uma live no Instagram, dia 16 de outubro, após a viralização do vídeo recortado para se defender das críticas que começou a receber. Ele explica o contexto do qual foi retirado. Segundo ele, o vídeo completo é uma live que foi transmitida pela TV CNN onde não teria nada a esconder, sendo publicamente visto por todos. No vídeo, ele expôs a situação das adolescentes de uma comunidade em Brasília. Elas explicam seu estilo de vida, em que estariam ganhando a vida com prostituição. O presidente quis expressar a sua indignação, além de fazer uma clara crítica à situação ao país venezuelano, um regime socialista apoiado por Lula. Isso também foi como um alerta para que isso não ocorra com os jovens brasileiras que tenham que sair caso um mesmo regime seja implementado no Brasil. Mostrei o que estava acontecendo naquela casa com indignação. Para mostrar para a população brasileira que nós não queremos isso para as nossas filhas, afirmou ele. Entretanto, o vídeo recortado insinua que ele teria outras intenções na casa das jovens. Os aliados de Bolsonaro afirmam que o presidente usa a expressão "pintou um clima" em diversas situações. Bolsonaro expressou indignação com a produção do vídeo mal intencionado pelos seus opositores. O PT ultrapassou todos os limites. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade. E explicou sobre a situação das venezuelanas. Aquelas meninas venezuelanas fugindo da fome. Pessoas com dificuldade na vida, em plena pandemia. Não quero isso para as minhas filhas. Não quero que saiam do país por causa do regime. Confiram um trecho da live. Me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades. Que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados, que após as eleições a gasolina vai subir. Vem mentindo, dizendo que o Auxílio Brasil também vai cair o valor ano que vem.
mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas, devia ter umas 12, 13, 14 meninas, cujo sinal foi capturado pela TV CNN e transmitido a live. O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para minha filha. Não quero que um dia pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tendo em vista a amizade de Maduro com Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso. Foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, apintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia. Sempre fui contra o regime venezuelano. Acompanho com dor, com sofrimento, as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil, fogem da fome, fogem da violência, do regime apoiado por Lula. Agora pega um pedaço e inverte tudo isso. E a imprensa, grande parte, uma parte dela, lógico, embarca nessa, porque interessa, tentando me desqualificar. Tudo o que ocorreu foi numa live que eu abri há 2 anos, mostrando para o Brasil que nós não podemos deixar isso acontecer na nossa pátria. O que fariam com as nossas filhas? É isso que eu fiz. Agora, de novo, o PT distorcer, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses. Se fosse outro interesse, por que teria feito uma live ali, live, ao vivo? O PT realmente ultrapassou todos os limites. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a dignidade da pessoa humana, com as crianças. Vê na CPI da pedofilia lá atrás qual foi a participação do PT aqui no Congresso Nacional. Sempre tentaram relativizar essa questão. No passado, tentaram fazer com que a idade do estupro de vulnerável, passasse de 14 para 12 anos. Porque tinha petista lá na presidência da República envolvido nisso. E eles invertem agora, eles jogar para cima de mim, se fosse algo escondido, tudo bem. Mas não foi nada escondido. Abri uma live por indignação sobre o que estava acontecendo naquele momento. Por que aquelas pessoas estavam se arrumando? Em plena pandemia. Pessoas pobres que não tinham o que comer aqui no Brasil. Se sujeitando a quê? Isso foi o que nós mostramos. O que eu mostrei. E repito, a TV CNN transmitiu a minha live. Está tudo lá. Pegar recortes, divulgar, como se eu fosse um divulgador de pedofilia. Perderam todos os limites. Ou seja, realmente mostraram
em definitivo, o caráter de vocês. O que vocês querem para o Brasil é chegar ao poder a qualquer preço. E fazer o que em nosso Brasil? O que vem acontecendo com outros países aqui na América do Sul? É isso que vocês querem. Agora, essa não vai colar. Mostrei o que estava acontecendo naquela casa com indignação, para mostrar à população brasileira que nós não queremos isso para as nossas filhas. E isso já comentei depois da live em vários outros programas, no Paparazzo, em vários outros programas. Uma indignação total, que nós sabemos o sofrimento dessas pessoas deixar o seu país vir para cá. Muitas deixaram os pais lá. Muitas outras ficaram lá e as mães vieram para cá. E é isso que nós queremos para o Brasil? Qual o compromisso o PT tem com a verdade? Tais reações contraditórias, as denúncias de casos de pedofilia e exploração sexual de menores têm indignado a muitos. Comentaristas de canais de mídia na internet expressaram a sua insatisfação com as mídias, e artistas que não demonstram interesse em combater a pedofilia, chamando isso de hipocrisia. Ao invés disso, eles promovem ações contra os que denunciam, razão que muitos apontam ser somente para alimentar a militância deles. Foi assim como expressou uma comentarista cubana, Loi Martinez, do canal Morning Show da Jovem Pan. Olha, Paulo, eu realmente, o Brasil e os brasileiros, uma parcela deles, não cansam de me surpreender, sinceramente. A Damares faz uma denúncia gravíssima de crimes horríveis, abomináveis, e algumas pessoas, ao invés de apoiar, de falar, ministra, tem se prestar, ajudar, né, incentivar as investigações, pede a cassação da Damares. A pessoa que, desde antes de ser ministra, tenta combater, com as armas que tem, a pedofilia. Para mim não faz o menor sentido uma pessoa que combate a pedofilia, denuncia, ter aí um pedido de cassação. Para vocês verem a hipocrisia desses artistas. E ainda mais, com conivência, mais uma vez, da mídia lixo. Dos jornalistas lixos. Que são tudo menos jornalistas. Que ajudam, que contribuem com essas narrativas falaciosas dos artistas. Olhem essa manchete. Xuxa divulga petição de cassação de Damares e vira alvo de bolsonaristas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. São só os bolsonaristas que somos contra a pedofilia? Mídia lixo. Ou é todo cidadão de bem que tem que ficar indignado com esses crimes contra as crianças? É só para eu entender, Só os bolsonaristas ficaram indignados. Então só a gente que combate a pedofilia, é isso? Porque foi isso que eu entendi aqui. Todo cidadão de bem que tem um mínimo de humanidade deveria se indignar com essa seletividade, não só da Xuxa, como de todos esses artistas aí. Que eles não estão nem aí, nem para negro, nem para os perseguidos, nem para os indígenas, nem para as minorias. Eles não estão nem aí para vocês. Se você faz parte dessas minorias, está ouvindo? Eles não estão nem aí para vocês. Sabe para o que eles estão aí? Para alimentar a narrativa deles. Para alimentar a militância deles. Gostou do conteúdo e deseja receber mais? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.